Nos últimos dias, nós vimos a decisão do Supremo Tribunal Federal de eliminar o imposto fixo de 25% sobre aposentadorias e pensões dos brasileiros que vivem no exterior. E para ajudar a gente nessa, descomplicar tudo isso, hoje eu tenho duas convidadas. Estou recebendo aqui pela primeira vez a doutora Arine Galvão, advogada atuante na área do direito fiscal internacional, e também a contadora do imigrante, Cíntia Mendes Valois, especialista em saída definitiva do Brasil, já trouxe esse tema por aqui, e hoje vamos juntos nessa missão, né, de descomplicar todas essas informações. Sejam muito bem-vindas. Tudo bom, Arine? Tudo bem, Ana? Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder falar com você sobre esse tema que é de suma importância. E você, Cíntia, retornando aqui no canal, muito obrigada também por voltar aqui. Tem um monte de pergunta, inclusive, para a gente responder do último vídeo. Depois a gente volta com mais assuntos, né? Sim, sim, é um prazer estar aqui novamente, falando para os seus seguidores, tirando as dúvidas e principalmente dando esse feedback para quem teve, né, toda a consideração de assistir o nosso vídeo, que não foi curto, a gente conversou bastante, mas as pessoas gostaram muito, eu tive um ótimo retorno e eu vi também que teve muitos comentários, não foi? E Sim. responder os comentários do pessoal vai ser muito bom. É isso, muito obrigada as duas. Bom, eu vou começar perguntando para a doutora Aline, então, quais foram os principais pontos, né, que fizeram aí o STF considerar inconstitucional esse imposto fixo de 25% nas aposentadorias e pensões dos brasileiros que vivem no exterior? Esse tema não é novo, né? Já há um tempo, né, que os aposentados lutavam, né, para o reconhecimento dessa isenção. Já existiam alguns que se aventuravam a ingressar na justiça com ações nos tribunais estaduais, né, federais e estaduais, e por fim, o processo chegou ao STF, a apreciação do STF, e de forma bem surpreendente, eu confesso que muitos dos colegas ficaram muito admirados, também pela questão do voto, né? Foi unânime, apenas houve uma ressalva do ministro Flávio Dino sobre uma questão específica, mas sim, todos entenderam pela inconstitucionalidade dessa cobrança, né? O fundamento principal que foi alegado em todos os votos foi a questão da isonomia, né? Porque não é o fato de você ser aposentado residente do Brasil que muda a situação por você não residir mais no Brasil, porque existem várias situações, né? Existem aposentados que às vezes vão acompanhar os filhos, né? Às vezes enfim, vão iniciar a sua carreira, enfim, cada um tem uma trajetória, né? Eu já vi casos aqui de aposentados que se aposentaram no Brasil e vão iniciar talvez uma outra carreira, e não é justo, nunca foi justo, né, essa cobrança. Isso ficou reconhecido nessa decisão, então a gente recebeu ela com muita alegria, né? Muita gente festejou, mas existem alguns detalhes que a gente precisa analisar a respeito dessa decisão. Exatamente. E há casos de aposentados, pensionistas, que recebem até 2 salários mínimos no Brasil e que seriam isentos de imposto e, por estarem aqui no exterior, terem feito a saída definitiva, pagam os 25%. É isso que acontece. Existe aquela falsa ideia, porque você mora fora do Brasil, que você talvez tenha mais dinheiro ou você receba mais, e às vezes existem pessoas que vivem de fato da sua aposentadoria, já recebiam esse valor com aquela mordida dos 25%, né? Então, essa decisão ela veio para reconhecer que isso não é justo, né? E eu acho que também existem outras decorrências que podem favorecer as pessoas que por anos tiveram esse valor descontado das suas aposentadorias. Certo. E essa decisão já está valendo? Já quem mora fora, que recebe a aposentadoria, uma pensão, ela já é beneficiada? Essa decisão ela ainda não transitou em julgado. O que que significa transitar em julgado? Quando passou por todas as instâncias, todos os recursos cabíveis, né? Mas sim, é importante essa decisão, tá? O acórdão já foi publicado, e sim, as pessoas já podem ingressar na justiça para obter o reconhecimento da sua isenção e até obter os valores que forem devidamente cobrados, né? A gente tem aconselhado que as pessoas já ingressem com as ações, porque dessa decisão ainda cabe recurso, né? Então, assim, existe o risco da modulação desses efeitos, que o que que significa? Deixa eu traduzir para vocês. Porque uma coisa é se a partir de agora, né? Quem for aposentado e viver no exterior não teria a cobrança dos 25%. Mas há uma possibilidade desses valores não serem considerados de forma retroativa, né? Então, ainda existe esse risco. Então, quem puder já ingresse na justiça para garantir, porque
baseado em precedentes, em decisões anteriores, aquelas pessoas que já tiverem ações, elas podem sim ter esse direito assegurado, né? Mas é importante entender que dessa decisão ainda pode ser reformada em algum aspecto, mas a questão principal do reconhecimento da isenção, isso aí com certeza já está decidido, né? Mas eu só faço essa ressalva em relação a alguns aspectos da decisão que ainda pode caber recurso. Perfeito, nós já vamos falar aí sobre essa questão de restituição desses valores, mas eu quero perguntar para a Cíntia, quero saber se é preciso ter feito a saída definitiva do Brasil para poder, então, ter direito a essa situação, ao imposto. É um imposto equivalente a isso? Aí já pergunto agora para as duas. O que vai ser um imposto equivalente à tabela? Exato. Até o momento atual, o que está decidido é que seja obedecida a tabela progressiva igual a quem é aposentado no Brasil. Entretanto, Dias Toffoli, ó, coraçãozinho para ele, está querendo a isenção, por conta de que existe, de acordo com os votos, né, que foram dados, existiram algumas observações relacionadas a o aposentado sai do Brasil e ele já não se beneficia desses impostos que são pagos. Então, esses impostos são destinados a algo do qual ele não vai se beneficiar. Então, por que que ele ainda tem que pagar a tabela progressiva? Deveria não pagar nada. Eu concordo. Mas, enfim, quando você faz a sua saída definitiva do Brasil, você precisa pegar o recibo da declaração de saída e enviar para os órgãos que são responsáveis pelas suas finanças, né? Que você tem um vínculo, digamos assim, financeiro. Então, quando você sai do Brasil, você pega o seu recibo da declaração de saída e envia para o INSS, envia para os bancos corretoras, para que todo mundo fique sabendo que você não é mais residente e que você não deve mais ser tributado como residente. A partir desse momento, o INSS, nem toda a sua paciência e tranquilidade, leva mais ou menos um ano e meio para poder processar esse recebimento do seu recibo de declaração de saída e começa a descontar os 25% na folha, ao invés de ou usar a isenção ou usar a tabela progressiva como para os aposentados e pensionistas do Brasil. Bom, Cíntia, primeiro, assim, é obrigatório fazer a saída definitiva do Brasil quando você decide mudar de país? Então, vou falar sobre a jurisprudência e sobre o que efetivamente acontece. E a Arine vai me dizer se eu estou certa, se eu estou errada, se eu estou puxando mais a Imagina! sardinha para um lado, para o outro. Então, o que acontece atualmente? A Receita Federal, assim como as finanças aqui em Portugal, muitas vezes entram com um processo, né, para poder te cobrar como residente. Sendo que, tecnicamente, você não seria residente por conta daqueles critérios, 183 dias, ter a família no lugar, ter uma residência, onde é que você trabalha. Muitas vezes a gente consegue comprovar que a pessoa é residente no Brasil e está vivendo em Portugal temporariamente, ou o contrário. E a própria Finanças e Receita Federal alegam, quando vão cobrar os impostos, que você estava em dupla residência fiscal. A dupla residência fiscal só é possível se você sair do Brasil e não fizer a saída definitiva e se mantiver como residente. Isso é uma questão muito importante que precisa ser ressaltada. Se você sai do Brasil e não mantém vínculos com o Brasil, você não mantém o MEI, o Simples Nacional, não mantém contas, não fica fazendo transações financeiras, não recebe receita nenhuma no Brasil, um dia após você sair, você já é considerado não residente. Então, você pode, a qualquer momento, fazer sua declaração de saída definitiva, mas mesmo que você não faça, é fácil para a gente comprovar para a Receita Federal que você não era residente. Entretanto, se você sai do Brasil e mantém esse vínculo financeiro com o Brasil de alguma forma, a única forma de você declarar para a Receita Federal que não é residente é fazendo sua saída definitiva. Mas, em alguns casos, é interessante manter a sua residência fiscal no Brasil. E para estes casos, existe a dupla residência fiscal. Como o comentário que a gente viu do seu seguidor aqui, que ele estava leu a lei, botou um parágrafo da lei aqui, dizendo que lá está dizendo que deve fazer e tal. Eu estava até falando com a Arine ontem na nossa live que quem vai te dizer não roubarás, não sonegarás, não sou eu, tá lá na Bíblia, mas não somos nós que vamos dizer isso. Se você sonegar, vai ter os problemas que você vai ter, multa, juros, mas se você sai, mantém a sua residência fiscal no Brasil
e mantém os impostos sendo pagos, a Receita Federal não vai se incomodar com você. A Receita Hum. Federal não vai dizer, olha, não quero mais seus impostos, entendeu? Você saiu, você me traiu, vai embora. Não quero mais. Não. Se você decidir manter a sua residência fiscal e se mantiver como duas pessoas separadas, né? No Brasil, declarando somente para o Brasil, em Portugal, declarando somente para Portugal, aí você está errado. Mas se você escolhe manter a sua residência fiscal e escolhe declarar seus impostos no exterior direitinho, seus bens, como é essa brecha que a Aline apelidou carinhosamente de janela de oportunidade que a Receita Federal está dando para fazer as suas declarações até dia 15 de dezembro, então sim, é possível manter a sua dupla residência. Correto, Aline? Falei Corretíssimo. muito, né? Não, É, corretíssimo, sem nenhuma retificação. Ana, deixa eu só acrescentar uma informação importante sobre a questão dos Uhum. 25%. A gente falou muito de aposentados, mas não só os aposentados, tá? Inclui os pensionistas, quem recebe algum valor de previdência privada, os militares da reserva, os servidores públicos. Então, todos esses grupos, né, eles vão ser beneficiados diretamente por essa decisão. Olha, muito interessante. Agora, a senhora falou então sobre essa questão de restituição, sobre o valor que já foi pago anteriormente. Vai ser possível ser restituído todo mundo que foi aí tirado esses 25% de forma inconstitucional, como previu aí o STF? É possível de alguma forma? É possível, mas vamos pensar na prática, tá? Existe a questão da prescrição dos 5 anos, né? Não é porque você contribuiu, está aqui há 10 anos em Portugal, são 10 anos. Não, não é isso. Existe um limite, né? A prescrição são dos últimos 5 anos. Então, sim, é possível você obter judicialmente o reconhecimento e você obter esses valores devidamente corrigidos. Mas eu repito, né? Como essa decisão ainda está pendente de recursos, enfim, pode existir uma modulação dos efeitos que é exatamente o reconhecimento a partir de agora, ou se vai Uhum. haver uma retroatividade, né, das pessoas que fizeram contribuições sendo reconhecidas indevidamente. Então, eu realmente aconselho as pessoas a ingressarem logo com as ações, porque aí você mantém a discussão viva, né? Depois que isso for decidido, fica mais difícil, né? Então, sim, Uhum. existe sim, inclusive no voto, o ministro ele fala a respeito do reconhecimento do pagamento das pessoas que pagaram, que recolheram indevidamente esse imposto. Deixa eu entender uma coisa melhor. Na prática, para quem é descontado aí esses 25%, só irá alterar isso quando houver alguma regulamentação, ou isso já vai acontecer? Porque, pelo que eu estou entendendo, quem entrar com pedido de ação já vai conseguir mostrar é, essa decisão do STF e aí tudo encaminha para que consiga. Mas na prática mesmo, quem já é debitado ali os 25%, já vai encerrar isso imediatamente ou Você ainda tem pode que aguardar? Você pode fazer um requerimento administrativo, né? Mas, é como eu falei, para você ter direito ao retroativo, só judicial. Mas sim, é possível fazer Ah, um requerimento administrativo para o INSS, já para o reconhecimento, e aí vai depender de quem vai receber a decisão, se de fato eles já vão reconhecer ou vão entender que como novo trânsito em julgado, e aí você já pode ingressar. Não é necessário ingressar administrativamente para entrar na justiça, mas para quem quiser fazer essa tentativa, vale a pena entrar na via administrativa para pedir já o cancelamento dessa cobrança, né? E você já ingressar judicialmente, porque judicialmente você tanto vai reconhecer a isenção, e aí você também já pode pedir as parcelas que foram cobradas indevidamente de forma retroativa. certo. E entrar via administrativa, mastiga para a gente melhor isso. O que que um aposentado pensionista que está aqui em Portugal, está em qualquer outro país, o que que ele tem que fazer para ter acesso, então, a isso? Sim, ele faz um requerimento, existe um requerimento próprio, né, que você faz para o INSS via procuração, né, ele não precisa ir ao Brasil para fazer esse requerimento, ele pode se constituir um advogado para poder representá-lo e apresentar esse requerimento administrativo junto ao INSS, e a via judicial também, ele não precisa ir ao Brasil, e de regra esses processos são eletrônicos, não tem audiência, é uma discussão mesmo teórica sobre a questão, então ele pode constituir um advogado que vai representar ele tanto no processo administrativo quanto no judicial. A via administrativa, ela não é obrigatória, mas sim para aquela Uhum. pessoa que continua tendo esses descontos, talvez seja uma alternativa a requerer administrativamente, e já de forma concomitante requerer judicialmente, porque já segura o pagamento das parcelas que foram pagas indevidamente, né? Sabendo que é os Perfeito. últimos 5 anos, essa limitação na lei.
Certo, perfeito. O que já é aí de uma grande ajuda, né? Certeza, com certeza. Antes tarde do que nunca, né? Exato, exato. Agora, Cíntia, para quem ainda está no Brasil, é um aposentado, é um pensionista, está nessa categoria que a doutora Aline falou, que é uma categoria ampla, né? Não são só aposentados, está vindo para o exterior. Quais são os primeiros passos aí de uma situação fiscal? O que que tem que se organizar para isso? Para poder fazer essa transição aqui para o exterior de uma maneira tranquila, sem problemas com fisco? Olha, a primeira coisa, e eu acho que acaba. As pessoas ficam muito preocupadas com a questão do visto, mas eu acho que essa questão é tão importante quanto o visto, que é: tem benefício fiscal no país para onde eu estou indo para aposentados, para pensionistas, porque muitos países querem atrair esse público, que é um público que vai para poder já aproveitar, né, a vida e tem normalmente condições de se manter de uma forma tranquila, mas assim. Vamos considerar uma coisa importante. Eu sempre trago estudos de casa, né? Um cliente meu dessa semana passada, está aqui em Portugal como aposentado e tem o RNH. E o RNH, aí a pessoa diz: Olha, o RNH, eu tenho. Cíntia está falando de benefício fiscal. Gente, é muito importante interpretar o benefício fiscal da forma correta também, tá? Então, primeira coisa, vou sair do Brasil. Para que país vou? Qual é a tributação nesse país para aposentados que vão manter o recebimento dessa receita no Brasil? Tenho algum benefício? Tenho alguma isenção? Posso contratar um advogado tributarista para me ajudar com esse processo de entender esse benefício que existe aqui? Sim. Pronto. Contrata um advogado tributarista para te ajudar. Por quê? Já aconteceu de terem brasileiros aqui em Portugal que não declaram o anexo J e o anexo L, que são declarações obrigatórias para quem tem o residente não habitual. E aí a pessoa fala assim: Olha, eu tenho residente não habitual, eu não preciso pagar o imposto de renda sobre a minha pensão aposentadoria no Brasil e por isso eu não declaro. Aí eu penso, sim, mas é enfeite? É enfeite. Eles não tinham mais o que fazer e criaram o anexo L por enfeite. Gente, o Carnê-Leão e o anexo L não são enfeites. Vocês precisam declarar. Tem rendimento no exterior? Anexo J. Tem rendimento no exterior e residente não habitual? Anexo J e anexo L. E presta atenção se engloba, se não engloba. Contrata um contabilista que tenha condições de te ajudar, certo? E faz as conversões corretamente de moeda. Pronto. É isso que você precisa se preocupar indo para qualquer país. Dei um exemplo aqui de Portugal porque é o mais próximo da gente, mas Uhum. isso é válido para qualquer país, certo? Acho que é isso. Certo. E esse assunto que a Cíntia falou, muito das notícias, inclusive você vinculou, né, aqui no seu canal, sobre as notificações que muitos brasileiros estavam recebendo das finanças, é exatamente sobre esse assunto que a Cíntia falou. Muitas pessoas que eram que são beneficiários de residentes não habituais e não estavam declarando devidamente esses valores. Então, você vê como é uma informação importante, né? Muitos agora estão tendo que correr atrás do prejuízo, esclarecer para as finanças a situação, porque se esqueceram, realmente não apresentaram as declarações devidas. Certo. Eu vi ali a Cíntia falando e a doutora Aline assim concordando, e eu pensando, meu Deus, será que o meu tá tudo certo? Tenho que conversar de novo com a Cíntia, já fiz consultoria com a Cíntia sobre minha saída definitiva, tudo certo. Agora eu vou ter que conversar com a doutora Aline e entender melhor toda essa situação. Porque, assim, eu sei que para vocês que conhecem muito a fundo esse tema, esses temas, né? Porque aqui a gente está falando de várias coisas, é muito fácil, né? Mas para a gente que não entende isso, fica assim, nossa, mas é o formulário o quê? A saída o quê? São muitas coisas, é por isso que a gente tem que realmente trazer conversas, muitas conversas, tem muitos comentários aqui de seguidores nos vídeos anteriores, onde a gente já abordou situações assim, que só realmente quem entende muito do assunto para poder ajudar a gente nessa. Agora eu queria entender uma coisa. Nós sabemos aí, eu acredito que há muitos brasileiros que recebem suas pensões, suas aposentadorias, moram no exterior e nunca deram a saída definitiva justamente por conta desses 25% ali do imposto. Então, já que ele estava enquadrado numa tabela onde o imposto é menor para o Brasil, ele ficou quietinho ali e não deu a saída definitiva. Ele será beneficiado de alguma maneira ou agora ele pode fazer retroativo, já que
pode ser interessante ele não ter mais nenhum imposto a ser cobrado sobre essa situação, já que tem o STF está conversando sobre essa situação. Como é que ficam esses aposentados que já estão aqui e não deram a saída definitiva? Pode falar, Cíntia. Saída definitiva retroativa, eu posso falar bastante. Entretanto, sobre saída definitiva retroativa para essa situação que ainda não está transitada e julgada, né? É assim o termo, Marine? Eu acho que não tem muito para a gente falar, porque é necessário que a gente espere o final do trâmite completo, que saia uma instrução normativa, para a gente se basear e saber se existe a possibilidade da saída retroativa Uhum, beneficiando bem os aposentados. Agora sim, você saiu do Brasil, você manteve a residência fiscal para se manter se beneficiando de um benefício fiscal do Brasil. E agora que o benefício é melhor, você vai fazer retroativa para poder conseguir o benefício? Gente, pelo amor de Deus, toma vergonha na cara, tá? Você vê o grau da confusão. Eu recebi muitas mensagens, né, logo quando saiu essa notícia, e tinha gente que não tinha dado. Doutora, eu tenho uns 25 para receber, nunca contribuiu. Você vê como chega a notícia, né? Essa questão da retroatividade é uma coisa que a Cíntia sabe. A gente sempre na consultoria, a gente tem que individualizar o caso. Existem casos que são uhum, recomendados e outros que não. Então, seria complicado para a gente dizer que seria apropriado para esse caso. No primeiro uhum. momento, não, né? Se você não deu sua saída, se você pretende dar, e aí a gente tem que analisar, né, se cabe ou não no seu caso, aí sim, a partir de agora, você já sabe que não vai ser cobrado. Não existe mais o medo. Se você até hoje não deu com medo, agora fica tranquilo, dê sua saída. Exato. Mas Fico pensando nisso. Às vezes, não como uma questão de má fé, de eu vou receber o retroativo. Não, mas uma questão de, olha, agora já que não são mais os 25%, já que eu posso me enquadrar numa situação muito melhor, né? Se zerarem, então, mais ainda, eu posso, então, dar a minha saída definitiva sem medo. Vai poder acontecer uma situação dessa em que a pessoa pode olhar e falar, olha, agora vale a pena sair. Olha só, o processo de declaração de saída definitiva retroativa é um processo muito tranquilo de ser feito quando a pessoa não se manteve fazendo declarações de imposto de renda anuais para o Brasil. Por quê? Depois, como eu disse na outra resposta, quando você sai do Brasil, um ano e um dia depois você já não é considerado mais residente fiscal para a Receita Federal se você se mantiver como não residente fiscal. Se você se mantiver fazendo a declaração de imposto de renda, a declaração de imposto de renda é a forma de você estar todo ano ali dizendo: Receita Federal, eu sou residente. Receita Federal, eu sou residente. E você ainda inventa um endereço para colocar lá. Coloca o endereço da mãe, do tio, do pai, do primo. Gente, endereço da sogra. Tem declarações de imposto de renda que tá lá com o endereço da sogra, só para poder continuar fazendo a declaração de imposto de renda para o Brasil, para poder manter essa situação de que é residente fiscal. Para essas situações, é complicado fazer a declaração retroativa. Por quê? Uhum, Se você faz a declaração, digamos, você saiu em 2019, você quer retroagir a 2019, só que você fez a declaração de imposto de renda 2020, 21, 22, 23. Ou seja, a declaração 2020, que no caso foi em 2021, né? Sempre assim, o ano subsequente. A declaração que você fez em 2021 vai anular de 2020, que você fez referente a 2019. É sempre uhum. assim. Uma declaração de imposto de renda anula a declaração de saída. Então, para você retroagir, você precisa cancelar todas as outras declarações. E o cancelamento não é assim, vou entrar no gov.br e cancelar minha declaração. Não. Você precisa entrar no ECAC, você precisa fazer a solicitação de um protocolo, você precisa fazer uma juntada de documentos que comprovem que você realmente não era mais residente fiscal e você vai ser analisado, esse processo vai ser analisado por um juiz e o juiz vai dar um diferimento ou indiferimento. Se o juiz indiferir, lindo, a Receita Federal tem toda a sua documentação de que você estava tendo rendimentos no exterior e não estava declarando. Se o juiz diferir, aí você precisa ir cancelando todas as declarações uma a uma e fazer a sua declaração de saída retroativa. Meu Deus, melhor não mexer Coisa com isso, né? básica. a gente cansa só de ouvir, né? Melhor deixar que se a pessoa, então, ela fez aí, tem essa, como é que fala? Essa dupla Residência fiscal. residência fiscal, exato, dupla residência fiscal. Ela fez os impostos de renda lá no Brasil, fez o imposto de renda no país onde ela está, então ela pode se preparar, então, organizar suas coisas para dar a saída definitiva ainda. Isso ela pode fazer.
Sim, sempre. Vocês brasileiros que estão por aí, vêm fazer a consultoria com a gente vai analisar toda a situação de vocês e vai dizer, olha, de repente, talvez seja melhor retificar essas declarações, declarando seus rendimentos do exterior. Uhum, Aproveita aí essa janela de oportunidade e declara tudo que você tem no exterior até dia 15 de dezembro, porque até dia uhum, 15 de dezembro a Receita Federal está cobrando somente o imposto devido dos 15% e mais 100% de multa. uhum. Parece muito, mas não é, né, Arine? Com certeza, né? Quando a gente pensa que se você receber uma atuação direta da Receita Federal, esse valor pode subir muito, em 27,5, e fora as outras multas que podem estar incluídas, né? Fora até responder um processo, porque não deixa de ser uma sonegação, e você sendo incluído nesse programa já é uma extinção da punibilidade qualquer. Porque a gente está falando, gente, no micro, no macro, né? A gente não sabe a realidade de Uhum, cada pessoa. Por isso que é importante você analisar se esse programa se enquadra à sua situação, enfim, e os bens uhum, que você vai incluir. Mas, como a Cíntia falou, é uma janela de oportunidade para aquela pessoa que tem consciência, que não declarou devidamente, tem bens que não compareceram à sua declaração, e sim, você pode se aproveitar dessa oportunidade, vai ter que pagar, vai ter uma penalidade muito menor do que seria, né, se você uhum. fosse autuado, mas vale sim muito a pena. Já aproveitando essa janela de oportunidade, como a doutora Arine tem falado, é um programa do governo brasileiro que eles abriram, então, até o dia 15 de dezembro, é isso? Exatamente. É chamado REC, né? É uma É. sigla, né? Em que você pode sim apresentar. Existe um programa próprio, assim, você pode depois detalhar o procedimento, mas existe um programa em que você vai listar aqueles bens ativos, né? Que você, por algum motivo, não incluiu na sua declaração, né? Agora tem que ser ativos de origem lícita. A lei deixa bem claro isso, tá? Então, esses ativos que não foram incluídos na sua declaração, você vai apresentar. Sobre esse valor, vai incidir 15%, mais multa de 15%, somando 30%, né, sobre o valor, e aí você vai estar certinho com a Receita Federal. Certo. Então, quem esqueceu, quem não sabia, agora já está sabendo, já tem a informação de que se você vive no exterior, você teve rendimento no Brasil, não fez esse devido, essa prestação de conta, né, ou esse imposto de renda com todas as informações certinhas do que recebeu no exterior e do que recebeu no Brasil, né? Pode fazer, então, essa correção, né? Essa regularização é tanto para bens no Brasil quanto no exterior. Nos Pronto. programas anteriores era só para bens no exterior, hoje foi incluído no Brasil. Então, se porventura você adquiriu imóveis aqui em Portugal e por algum motivo deixou de comunicar para a Receita Federal, enfim, no Brasil, tudo isso pode ser participar desse programa. E E eu sei tem que vocês um. tiveram uma conversa sobre esse assunto bem longa e eu aqui estava assistindo. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, está lá nas redes sociais da Contadora do Imigrante, da Cíntia. Você queria complementar alguma coisa, Cíntia? Pode te falar. Sim. Como o seu canal tem um público muito grande e diversificado, eu vou falar também que muitas vezes a gente pensa nessa janela, né, nessa possibilidade de regularização somente para quem está residindo no exterior. Porque nós falamos muito da nossa situação, né? Nós três somos imigrantes, a gente está todo mundo por aqui, e aí parece que a gente está falando só para a gente, mas não. Se você mora no Brasil, é para qualquer pessoa que tenha residência fiscal no Brasil. Então, se você vive no Brasil, principalmente os criadores de conteúdo que sempre recebem uma invoice e que não sabem para que serve, acha que é para colecionar. Gente, a invoice é para ser declarada. A invoice deve ser declarada no Carnê-Leão. É um rendimento que você está tendo no exterior. Se você for pessoa física, se você já é criador de conteúdo e já tem seu CNPJ, você precisa emitir uma nota fiscal. Pega o valor da invoice, converte para real e emite uma nota fiscal referente àquele recebimento que você está tendo lá na sua conta. Não é Uhum, para colecionar. Ela é um documento que parece um cheque, né? Te dá direito a fazer o saque daquele valor, mas a Receita Federal quer saber como é que você está se mantendo no Brasil. Aquele dinheiro que está caindo todo mês lá na sua conta, está vindo de onde? Então é preciso regularizar essa situação. É para toda a receita, bem, rendimento, tudo que você tiver no exterior precisa ser regularizado. uhum. E a Cíntia fala aí dos criadores de conteúdo, porque a gente que recebe pelo YouTube, recebe pelo TikTok, pelas redes, entra na nossa conta e se você não emite uma fatura, você fica ali, será que eu preciso emitir uma nota fiscal? Preciso colocar no imposto de renda? Preciso. E eu sei que é realmente por isso que tem que passar por uma consultoria, tem que conversar, tem que procurar aí os especialistas, né, de cada área
para ajudar a gente, porque realmente são temas, isso, né, não só para os criadores, mas para várias situações que pinga lá na sua conta e você não emitiu nota fiscal, então de onde que veio o dinheiro? Ele apareceu milagrosamente? Pois Tem que é. ter todo um rastro, tudo ali no seu imposto de renda do Brasil, no seu IRS aqui em Portugal, tudo certinho, né? Agora, doutora Aline, essa decisão aí pode abrir caminhos, a decisão do STF, né, voltando um pouquinho aqui, pode abrir caminhos para que outros impostos aplicados a brasileiros no exterior sejam questionados? É o que a gente espera, né? O advogado dá a mão, a gente quer o braço, né? Já deu certo para um, por que não? Eu acho que sim, isso pode abrir uma discussão, claro, né? O judiciário ele tem que ser movido, né? Você tem que ingressar com ações que de fato versem sobre esse tema. A gente já tem discussões sobre a questão do IOF, sobre ganhos de capitais, imposto sobre herança, então tudo isso pode ser levado ao STF, porque assim, a base dessa decisão do STF é a questão da isonomia. Não é porque você mora fora do Brasil que você tem condições de pagar mais impostos, né? Assim como é aplicado no Brasil, aquele que ganha menos contribui menos, aquele que ganha mais contribui mais. Isso também deve valer para os brasileiros que não moram fora, que moram fora do Brasil, né? Cada um tem uma realidade, então isso pode ser levado de forma mais abrangente com esse reconhecimento para outros impostos, né? Então eu acho que sim, essa discussão ela pode ser levada para o STF e é isso que a gente espera, né? Advogado, a gente está esperando só a briga, né? E eu acho que isso pode sim trazer, como eu falei, isso foi um tema de anos, né? Foram muitas ações que foram movidas na justiça para que a gente chegasse a essa decisão do STF. Então, se você se sente de alguma forma que não está sendo justo, que você paga impostos que de alguma forma podem ser discutidos, procure um advogado, converse, que isso pode ser um tema interessante para uma ação judicial. Certo. E para finalizar, essa mudança, atualizando tudo certinho, sobre essa decisão, e é claro, a gente vai trazer aqui no canal, a gente pode trazer outras conversas, estou adorando essa conversa com vocês duas, super agradável, de um tema que é tão complicado, que é tão difícil para a gente, mas com essa atualização, vai trazer alguma mudança na declaração de imposto de renda, nos documentos fiscais? E aí eu deixo para ambas aí. Quem quiser responder, quem puder ajudar a gente nessa. Olha, quem faz a declaração de saída já não declara imposto de renda no Brasil. O desconto é Hum. feito na fonte. Se não tiver desconto, ou se tiver desconto de acordo com a tabela progressiva, esse desconto será feito na fonte. Então, para o Brasil, não vai ter diferença. E Certo. aqui em Portugal, tem essa questão de que, na verdade, as finanças também foram lá dar um pitacozinho, dizendo que a Receita Federal não teria direito de tributar os 400 mil brasileiros que vivem aqui em Portugal, por conta de que o direito de tributar é do local onde a pessoa tem a residência fiscal. Então, se a Hum. pessoa já fez a saída fiscal do Brasil, por que está pagando 25% lá? Quando chega aqui para pagar meus 10%, já pagou 25% lá, não sobra nada para mim. Não é isso, Aline? Exatamente, exatamente. Cada um que puxe para o seu lado, né? Portugal querendo encontrar meios de tributar os residentes brasileiros, não, mas ele ainda tem. Então, assim, sempre vai existir, né? E como a gente sempre fala, ontem a gente falou muito sobre isso na nossa live, que os sistemas eles estão cada vez mais conectados, essa troca de informações entre as finanças, entre a Receita Federal. Então, Hum. assim, óbvio, né? A partir do momento que você dá a sua saída definitiva, você se livra do Brasil, entre aspas, né? As ressalvas que a Cíntia fez, mas você já não tem essa obrigação de apresentar a sua declaração. Então, assim, você se concentra em Portugal, nas suas obrigações fiscais em Portugal, né? Então, assim, para quem ainda não pensou em se regularizar, tá, como a gente chama, tá devendo no cartório, sabe? Tá aí muitas oportunidades. Aí o governo brasileiro oferecendo essa forma de regularização, notícia positiva também da isenção dos impostos para os aposentados, muitas oportunidades que incentivam as pessoas a regularizar a sua situação e dormir mais tranquila, né? Que é isso que a gente deseja. Exatamente. Muito obrigada, vocês duas, assim, por todas essas informações, porque às vezes é o que eu digo, muitas vezes a pessoa está fazendo errado, não é uma questão só de má fé, pode, claro que existem os casos de má fé, mas pode ser falta de informação mesmo. São conteúdos que a gente vê muito pouco na internet, muito pouco falando sobre os imigrantes, né, os brasileiros que moram fora, toda essa situação. Por isso que eu falo
do YouTube, das redes sociais, né? Tem o Instagram e o YouTube da Contadora do Imigrante. Vou deixar todos os contatos de vocês dois aqui na descrição do vídeo. Vou deixar a live que vocês fizeram aí sobre essa janela de oportunidade, que vocês falaram muito bem sobre o assunto. Vou deixar aqui na descrição também, para você acabar esse vídeo aqui e correndo lá assistir e estudar mais, se informar mais sobre tudo isso. Eu só posso agradecer aqui a presença de vocês duas. Muito obrigada, doutora Aline. Foi um prazer, gente. Muito obrigada, a conversa super agradável. Sobre um tema tão complexo, então espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigada, Cíntia. Com certeza nós aproveitamos muito. Obrigada, Cíntia. Imagina, eu que agradeço. Você sabe que eu adoro ficar transmitindo informações. Eu gosto de fazer tudo muito detalhadinho, então fico muito feliz de poder transmitir mais informações para mais pessoas, né? Para o seu público que é tão grande e que de seguidores tão fiéis pelos comentários que eu fico assistindo. E é tão legal essa comunidade que você criou, né, de imigrantes. Eu acho muito legal e eu fico muito feliz toda vez que eu venho aqui. Exato, é uma comunidade mesmo, eu falo, uma comunidade para ficar super bem informados. É por isso que eu sinto tanto prazer em trazer especialistas aqui, em profissionais, cada um ali na sua área, contribuindo, informando a gente vai aprendendo bastante. Então, muito obrigada. Vou deixar então os contatos da doutora Aline e da Cíntia, contadora do imigrante, aqui na descrição do vídeo. Faz lá o contato, procura as redes sociais, veja mais sobre esse assunto. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Isso estimula que a gente traga novamente as duas para a gente conversar aqui. Eu sou a Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!